Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal aberto da TVL, também através dos canais da TV a cabo, também através das redes sociais aqui da Câmara de Vereadores. Estamos recebendo aqui no plenário a vereadora Cristiane Loureiro, do Podemos, ela que será entrevistada de hoje. Tudo bem, vereadora? Um prazer tê-la conosco. Obrigada, Marcão. É sempre uma satisfação estarmos aqui prestando contas do nosso trabalho. Vereadora, vamos começar com um assunto bastante latente e que foi tema de vários vídeos aí na internet e tal, que é essa questão aí das abordagens dos moradores de rua. A senhora, ao longo da sua história, tem feito um trabalho de acompanhamento dessas questões que afetam a nossa população. A senhora está acompanhando esse trabalho que está sendo feito pelo Executivo nessa nova gestão e qual é o posicionamento da senhora a esse respeito? Sim, com certeza é um problema social que envolve toda uma ação que precisa ser um trabalho conjunto, né? Eu já defendi muitas vezes aqui na Câmara que essas pessoas precisam sim também de oportunidades, mas precisam também de tratamento. E ainda defendo ter uma equipe multiprofissional dentro desses abrigos, para que quando eles chegam, né, são abordados para serem encaminhados até o abrigo, possam estar recebendo que essa equipe possa estar orientando e medicando, né, porque a gente sabe também que se chega uma pessoa drogada ou alcoolizada, ela precisa de tratamento. Muitas vezes ela nem fica no abrigo, como eu já acompanhei, já consegui conversar com moradores que se deslocaram até o abrigo, ficaram lá, mas não ficaram muito tempo, né? Então, precisa ser feito todo um trabalho de acolhimento também, né? Porque essas pessoas precisam entender que elas não são invisíveis para a sociedade, sabe? Que a partir do momento que há uma abordagem social com elas, há também uma preocupação de restaurá-las. Sim, eu lembro até de uma situação que num desses momentos a senhora se deparou com um caso desse e a senhora não conseguiu, a senhora acabou parando o seu carro, foi lá e tentar de alguma forma intervir numa situação como essa. A pessoa estava lá dormindo, passando frio, a senhora acionou o próprio serviço que é responsável por isso e acabou, enfim, acabaram recolhendo essa pessoa. É importante que se tenha esse trabalho aqui na cidade de Blumenau e que seja feito de forma mais incisiva? Com certeza. Sabe que nós temos duas demandas que eu vejo dentro da abordagem social. As pessoas que migraram de outra cidade, de outros estados que vieram para cá, mas nós também temos os nossos, que são daqui de Blumenau. Esse caso que você está se referindo era uma pessoa daqui, inclusive eu já tive contato com algumas histórias, né, interessantes de pessoas, inclusive, que são bilíngues e que poderiam estar inseridas na sociedade, mas por alguma questão familiar perderam, né, o sentido da vida e acabaram morando, né, sendo um morador de rua. Só que quando a gente começa a conversar com essas pessoas, começa a querer, né, fazer uma abordagem de ajudá-la e ela sente isso, ela acaba se comovendo, né? Foi o caso desse morador que a gente acabou naquele dia que estava muito frio, era um dia típico em Blumenau, ele aceitar ir para a abordagem. E ele contou toda uma história que eu achei, né, surpreendente e que a gente precisa também olhar por essas pessoas. Claro, elas também têm que querer o tratamento, mas como eu falei, às vezes elas não conseguem ter discernimento sobre a vida delas por conta, né, dos vícios que as acometem. É muito fácil, né, também julgar, não é, vereadora? Exatamente. Sabe? Blumenau tem emprego, Blumenau tem isso, Blumenau tem aquilo, e as pessoas preferem ficar nas ruas, né? Mas também tem todo esse aspecto
que a senhora coloca aí, que é, no caso também, o próprio vício, né? Exatamente, tem o vício, tem a questão familiar, que problemas geralmente, familiares, né? que geralmente houve alguma desestruturação na base familiar que fez com que essa pessoa parasse ali. Então, a gente não tem só uma pessoa que escolheu viver naquelas condições, a gente tem todo um histórico por trás disso que precisa ser abordado, tratado e recuperado. Vereadora, a senhora, nos pronunciamentos que a senhora faz, a senhora tem trazido aí as questões dos maus tratos animais. Inclusive, eu estava acompanhando o pronunciamento da senhora na tribuna, a senhora colocava aí que nós tivemos aí dezenas e dezenas de denúncias nos últimos dias no que diz respeito aos maus tratos de animais. E a senhora está pedindo ao Executivo mais fiscais, porque em virtude das denúncias, a senhora percebeu que falta gente para trabalhar, né? Exatamente. Na verdade, Marcão, como a pauta da causa animal, ela faz parte também do meu mandato, eu recebo muitas denúncias. Então, eu oriento as pessoas, encaminho também, e nesses encaminhamentos eu faço questão de averiguar como que ficou aquela situação. Eu gosto de dar um feedback para as pessoas que me pedem ajuda. Então, eu fico cobrando toda semana, né? Se tem algum retorno, se não tem. E eu comecei a reparar que passou 3 semanas e nada, né? Daquela denúncia que eu tinha feito. Certo. E aí eu fiquei assim, o que está ocorrendo, né? Alguma dificuldade? E aí, conversando com o diretor da causa animal, ele falou: vereadora, nós estamos com 58 demandas pendentes, ou seja, que ainda estão para serem analisadas, entre elas aquelas que a gente também repassou, mas eles só estão com 2 fiscais apurando tudo isso. Então, realmente, há necessidade de avaliar a contratação de mais fiscais, levando em consideração o número de aumentos dessas denúncias. É uma questão de uma demanda, né, Marcão? Certo. Que você vai ver que é uma questão também de tempo. Como a diretoria de bem-estar me passou, né? A vereadora, no momento a gente está dando ênfase ao que corre risco iminente. Mas é como eu falei, o que seria o risco iminente? Num dia de calor absurdo, ter um cão lá sem água, sem comida, preso numa corda, direto no sol, aquele cachorro pode vir a óbito naquele dia, né? Porque assim como nós sofremos com calor, eles também. Então, o que é risco iminente, né? Todos são risco. A partir do momento que tem uma denúncia, precisa ser apurado o que está ocorrendo. As denúncias, por exemplo, que chegaram até a mim e que eu fiz, eu achei grave. E, Marcão, 3 semanas e elas ainda não tiveram sido averiguadas, é perigoso, sabe? Então, assim, a gente teme, eu avisei todas essas pessoas que entraram em contato comigo dessa dificuldade. Inclusive, quando eu fiz um vídeo falando sobre isso na tribuna, todas elas apoiaram e falaram: vereadora, vamos pedir para o nosso prefeito, que também abraça muito a causa animal, para que a gente tenha. E a própria SEMAS também, com a diretoria do bem-estar animal, vê a necessidade, né, de acordo com essa demanda, de poder ter mais profissionais, sim. Vereadora, a senhora sempre batalhou aí em busca da causa animal, né? E também sempre acompanhou os mutirões de castração, né? Para esse ano, como é que está essa questão? Vai sair? Nós teremos mutirão de castração? Como é que está essa situação? Então, a gente está acompanhando também isso, pedido também das protetoras. A primeira reunião que eu tive esse ano foi com o diretor do bem-estar animal, que nessa gestão é um veterinário, então nós estamos falando de um profissional, né? E ele colocou, sim, o interesse, né, do executivo continuar com o programa de castração, provavelmente num novo modelo, que seria em clínicas, em Blumenau, clínicas parceiras que fariam essas castrações. Então, acredito que muito em breve nós teremos aí boas notícias, porque há sim o interesse da gestão de continuar e a gente vai estar acompanhando esse processo. A senhora, esse ano, a senhora trouxe aqui para a Câmara de Vereadores um projeto de lei
que trata aí sobre o plano de apoio aos empresários e colaboradores afetados por incêndios e desastres naturais aqui na cidade de Blumenau. Quero que a senhora fale um pouquinho sobre essa sua proposição. Sim, a ideia desse projeto é realmente dar um suporte aos empresários da nossa cidade, e quando a gente fala em dar esse suporte, ao mesmo tempo que tu dá para o empresário, tu dá também para o colaborador, né? Porque eu, colocando o exemplo do que aconteceu na Rua 15, o incêndio, essa sugestão veio logo em seguida. A nossa equipe já estava conversando e veio ao encontro, né, de outros comerciantes que disseram: agora a gente precisa do apoio da Câmara. Por que não fazem um plano de apoio, de a gente ter condições facilitadas, enfim. E aí a gente pesquisou sobre isso e vê essa necessidade. Algumas pessoas entenderam que o executivo que estaria ajudando, né, essas pessoas. Não foi isso que a gente falou desde o começo. O suporte seria um plano para estar ajudando em parceria, por exemplo, o Sebrae, de poder dar um suporte para esses empresários para recomeçar. Muitos acabam perdendo, né, tudo que tinham, toda uma vida ali, e como reconstruir. Esse é um suporte. Outro, psicológico. Esse, Marcão, alguns empresários até citaram que em 2008, o financeiro é importante sim, mas o que eles mais necessitaram foi o apoio psicológico. Então, a gente vê a necessidade de também ter esse suporte, né, nesse sentido. Crédito facilitado, né? O que o município pode estar fazendo? Uma prorrogação do IPTU, por exemplo, sabe? São sugestões que a gente colocou dentro desse projeto, que são viáveis e que podem sim trazer um acalento, né, para essas pessoas que estão passando por esse momento. E não muito recente tivemos aí as enxurradas também. E isso também, né, tem empresários que tiveram, né, seus negócios tomados por água, porque a água vem com muita força e acaba alagando tudo. E como lidar com isso, né? Aí algumas pessoas, por exemplo, no incêndio, mas o local ali tem seguro. O prédio, sim, mas todos tinham seguro dos bens? Nem todos, Marcão, né? Então, a gente nunca sabe quando vai precisar, infelizmente, né? Como ocorreu ali, acabam perdendo tudo e continua assim o pagamento dos funcionários, continua, né, tudo, porque o empresário precisa também recomeçar para continuar os seus negócios. E o plano de ação tem esse sentido. E a senhora apresentou como projeto de lei? Sim, já está tramitando, né, na casa, e a gente espera aí que tenha o apoio dos nossos colegas, porque ele, inclusive, tem um parecer constitucional, talvez, como a gente conversou com o procurador, tenha que, de repente, alinhar algumas coisas ali para melhorar ainda mais o projeto, mas ele tem, sim, tudo para dar certo e poder ajudar os empresários. Então, quando acontecer alguma coisa nesse sentido, né, de forma abrupta, né, inesperada, Blumenau poderá ter, então, um plano de ação que poderá, de certa forma, como a senhora falou, dar um acalento aí às pessoas, pode, né, de uma certa forma, suprir algumas necessidades e ajudar a ser reconstruída de uma forma mais rápida. Exatamente. E vamos lá, de um desastre natural ninguém está livre, né? Sim. Então, tu precisa ter, sim, um caminho, né? E se o município puder oferecer isso, com certeza será mais fácil de lidar com essa situação. Com certeza. Vereadora, a senhora está aí levantando questões da área azul, já fez algumas sugestões com relação à área azul. Eu quero falar sobre esse assunto no próximo bloco. Pode ser? Perfeito. Vamos ao breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna, conversando hoje com a vereadora Cristiane Loureiro, do Podemos. É um minuto só e a gente já volta. A Câmara de Blumenau já está em ação desde o começo do ano e você também pode participar das sessões. Todas as terças e quintas-feiras, às 3 horas da tarde, neste plenário.
É aqui que os debates acontecem. É daqui que saem as decisões que impactam a cidade. Venha assistir presencialmente ou pela TV Legislativa com transmissão ao vivo. E você também pode assistir pelo Facebook e YouTube. Faça a sua parte e ajude a construir o futuro da cidade. Câmara Ativa, Blumenau mais presente. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Gente, acompanhe todas as terças e quintas-feiras, a partir das 15 horas, aqui direto do plenário da Câmara de Vereadores, a reunião ordinária aqui do Parlamento, né? O trabalho que é desenvolvido aqui na sessão, direto para você na sua casa. Então, ao vivo, todas as terças e quintas-feiras, acompanhe aí a transmissão da sessão ordinária. Acompanhe o trabalho que é desenvolvido pelo seu parlamentar, o que ele está defendendo, a forma como ele está se pronunciando aqui na casa, tá certo? Todas as terças e quintas-feiras, 15 horas, pela TVL. Depois, naturalmente, acontecem os reprises aí na grade de programação da TV Legislativa. Para você que ligou a televisão agora, nós estamos recebendo e conversando com a vereadora Cristiane Loureiro, do Podemos. Vereadora, a gente falava aí no final do bloco passado com relação à área azul. A senhora está levantando ideias, levantando sugestões e pedindo algumas mudanças na área azul aqui na cidade de Blumenau. Gostaria que a senhora falasse a esse respeito. A ideia é, através de uma comissão temporária para debater a área azul, a gente possa encontrar alternativas de melhorar esse serviço, priorizando o que a comunidade está sugerindo, né? E chegou muitas demandas em vários gabinetes, no nosso, por exemplo, várias reclamações, e são pertinentes, né, Marcão? Então, a gente precisa fazer toda uma... acabar podendo, né, através dessas demandas, levar ao Executivo para que eles analisem e possam melhorar. A senhora até já colocou algumas ideias, inclusive está acompanhando o seu pronunciamento, até algumas ideias a senhora já colocou ali como exemplo até? Exatamente, vamos lá, colocar algumas aqui também, que eu até falei no meu pronunciamento. A área azul hoje, ela é necessária estar em todos os bairros, né? A questão do valor também, né, que algumas pessoas acham o valor caro, e as pessoas também idosas têm dificuldade muitas vezes de acessar o aplicativo se não tiver ali o totem, e ainda assim com o totem às vezes tem dificuldades. Eu já tive momentos que eu fui acessar o totem e ele estava com problema. Fiz questão de gravar com o meu celular, né, para comprovar que ele estava com uma operação ali que não estava dando certo e eu não consegui colocar por conta disso. E às vezes tem, né? Porque nós estamos lidando com sistemas. Sim, inclusive no aplicativo pode ter problema. E aí eu vou ser punida por isso, né? Então acho que precisa ser revisado esse sistema, assim como também eu coloquei meu carro ali para 1 hora, como aconteceu. Aí eu cheguei no compromisso e teve ali um imprevisto, a pessoa não pôde estar presente. E aí eu vou perder aquela 1 hora. Sim, os minutos restantes, Os minutos restantes. Tem tecnologia para, né? Tem tecnologia para saber que você está ali, para colocar os minutos que você precisa, mas os minutos restantes, aí você perde, né? Eu vi esse questionamento, foi muito interessante. Isso mesmo, e perde mesmo, né? E aí o que acontece? Depois, quando tu perde, se tu vai chegar num outro local e tu coloca ali, passou 5 minutos... tu é multado. Sim, já tem E essa multa, na verdade, essa notificação que tu tem que pagar aos 15, diferente de antes que tu recebia, né, o cupom de poder estar recebendo mais área azul,
agora tu não recebe nada, tu só vai pagar aquela taxa, né? E ainda tem um tempo, né, Marcão? Porque se tu tiver uma notificação e dentro de um tempo receber outra, aí ela gera uma multa. Quer dizer, se sobrar tempo, fica com eles, né? E se passar, eles cobram também. Quer Exatamente, dizer, não há um consenso disso, né? Então, Uhum. precisa ser avaliado, porque ao mesmo tempo que eu estou pagando a mais, em nenhum momento eu estou sendo beneficiada por isso, né? Uhum. Então, são alternativas que a gente precisa estudar e a gente já viu, inclusive, modelos em outras cidades que já tem uma abordagem diferente, já tem, inclusive, um acesso mais facilitado e é o que a gente preconizaria, né, dentro da nossa cidade, quer que seja feito dessa forma, né? Então a senhora também está recebendo, né, ideias das pessoas que a senhora vai fazer um pacote e levar para eles, né? Exatamente. Depois a gente leva ao executivo e eles avaliam como pode estar melhorando esse sistema, que com certeza vai ser melhor para todos. Deixa eu falar de um assunto que eu sei que a senhora gosta muito, porque é uma das meninas dos seus olhos, que é justamente a Procuradoria da Mulher, que a senhora colocou em prática aqui na Câmara de Vereadores, e no ano passado realizou aí mais de 500 atendimentos. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse assunto. Então, Marcão, é uma alegria a gente também ser reconhecida pelo nosso trabalho, né? Ser a vereadora que defende as mulheres. Isso é importante porque as mulheres têm em você uma confiança, não somente como parlamentar, mas também como pessoa, né? De humanização, de acolhimento. E é isso que a Procuradoria da Mulher tem feito. Tanto eu quanto a vereadora Silmara fazemos esse trabalho de poder acolher, orientar e encaminhar essa mulher que está precisando de ajuda sem julgamentos, né? E encaminhando a rede de proteção, a gente está também garantindo os direitos dessa mulher. Quando eu falo sem julgamentos, Marcão, eu já acompanhei mulheres que foram fazer denúncias em alguns órgãos e não foram muito bem recebidas. E até então, esses órgãos não sabiam quem eu era. E de fato é bom, porque eu também estava ali como fiscalizadora do serviço. Então eu vi que quando eu me apresentei, tudo mudou. E até as próprias vítimas falavam, nossa, foi bem diferente com você presente. Então assim, infelizmente não é o que a gente gostaria de ouvir. Porque o serviço não deveria ser diferente porque eu estou ali enquanto vereadora, enquanto procuradora da mulher. Ele deveria ser um serviço que faria o seu trabalho a todo momento, né? Uhum. Mas é uma construção, né, Marcão? Só de saber que a gente está fiscalizando, está acompanhando esses locais, a gente também percebe que há uma necessidade de mudança e que essas pessoas, esses fiscais, digamos assim, né, estão sabendo do nosso trabalho. O vereador, o que chama atenção nesse sentido são os números, né? Mais de 500 atendimentos realizados somente no ano passado, ou seja, é um assunto que é velado, né? A gente acaba não percebendo na nossa sociedade, a gente só percebe depois que vai para o boletim policial, né? Mas mais de 500 atendimentos, isso dá muito mais que um por dia, né? Exatamente. E, na verdade, Marcão, quando a gente fala em atendimento, não necessariamente são mulheres diferentes. É o atendimento, sim, né, que a gente presta a uma mulher toda vez que ela nos procura. Então, esses atendimentos, muitas vezes, uma única vítima tem ali uns 10 atendimentos nossos, né, de acompanhamento, até que a gente perceba e tenha a confiança de que aquele assunto, né, está sendo acompanhado da forma que ele merece. E ainda assim, nós ficamos em contato com a vítima, acompanhando todo o processo. Quando tem medida protetiva, nós, inclusive, ligamos para a vítima, porque a gente tem ali o prazo daquela medida protetiva, perguntando para a vítima como é que está, por exemplo, depois de 6 meses. Teve algum momento em que o seu ex-companheiro tentou entrar em contato e a gente teve um caso, por exemplo, onde esse agressor, no caso, estava 6 meses parado, ele também sabia que estava dando ali os 6 meses, porque ele começou a fazer contato 1 semana antes da medida vencer. Inclusive, a vítima
fazia aniversário uma semana posterior e ele começou a mandar presentes. Então é uma forma de querer se aproximar, sabendo de que ela está ali vencendo o seu direito. Com isso, eu coloquei para ela: avisa o juiz promotor sobre esse caso, do que ele tem feito, porque isso é uma forma de abordagem, é uma violência psicológica ainda, porque ele está ali tentando reaproximar e não é a questão ali, porque não tem aproximação, é um caso onde chegou, né, num nível de violência muito avançado e o próprio juiz entendeu isso e fez prorrogação dessa medida protetiva. Tá certo, é um número expressivo, né? 500 Sim. Atendimentos, bastante. Né? A Câmara não tinha esse serviço, a partir do momento que colocou aqui à disposição das mulheres, esses atendimentos começaram a gerar frutos, né? E nós que trabalhamos aqui na Câmara, aqui na Câmara de Vereadores, as pessoas envolvidas com os atendimentos da Procuradoria da Mulher, existe uma descrição tão grande, né? Nós que somos funcionários aqui, a gente também não percebe, né, desses atendimentos, né? Inclusive, recentemente eu fiz contato com uma vítima de 1 ano e meio atrás, para saber como é que ela estava, embora eu já tinha entrado em contato com ela, né, durante esse período, mas pelo tempo que eu quero dizer, né, que a gente iniciou o caso. E aí eu fiz contato com ela, inclusive em dezembro eu já tinha também ligado para ela, tudo, e eu estou acompanhando esse caso, mesmo que ela não mora mais em Blumenau, tá? E olha que interessante, Marcão, tudo isso que a mulher passa, ele causa um impacto na vida dela. E essa mulher agora me relatou que descobriu que está com câncer de mama. Então, uhum. A gravidade disso, né? O impacto que isso teve na vida daquela mulher. Uhum. E aí eu falei para ela que ela já teve tantas lutas, que essa com certeza será mais uma, e que ela não está sozinha. Se ela precisasse, eu entraria em contato, inclusive com a rede feminina da cidade onde ela está, para dar esse suporte para ela. Então ela assim, nossa, Cris, como eu me sinto acolhida com vocês, sabe? Eu sinto que eu não estou sozinha. Então esse é o nosso papel, de poder estar ajudando, não só durante, mas o pós, e de saber que essa pessoa pode contar, essa mulher pode contar com a gente sempre. Tá certo. Vereadora, para encerrar, num pronunciamento da senhora na tribuna, a senhora tem alertado as pessoas dos golpes, né, que a gente recebe todos os dias aí através de telefones, né? Golpes e fraudes através do telefone, não é mesmo? Sabe que como eu também tenho uma pauta muito forte dos idosos comigo, né, eu alerto muito as pessoas idosas, mas não são só os idosos que estão caindo, né? Muitas pessoas jovens, não tem idade para falar a verdade, porque essa pessoa que faz essa abordagem, geralmente ela clona um celular e ela faz um contato dentro dos contatos daquela pessoa e você está lá. Sim. Né? Então ela vai entrar em contato com os contatos daquela pessoa para tentar cair no golpe, fazendo se passar muitas vezes por aquela pessoa. Ou ela faz através de mensagens solicitando dinheiro. E aí o que a gente sempre sugere? Tente ligar para essa pessoa para ver, né, se está com ela, mas já teve casos como o que aconteceu comigo. Uhum. Tá? Que tu liga, mas essa pessoa clonou o celular a ponto de que esse telefone estava com ela, né? Então, quando você fala aí, ele me respondeu assim, estou num lugar sem área, não posso falar. Aí tu já percebeu, né, Marcão? Naquele ali era golpe e ele estava totalmente... fechou ali todo, né, o cerco da vítima. Não tinha como checar. Não tinha como checar. Mas como é que eu percebi? É comum, quando as pessoas vão fazer uma compra, principalmente em lojas de departamento, a loja necessita de referências de pessoas para ver se te conhecem. E essa pessoa se fez passar pela OLX, né, que é uma plataforma, e falou assim, nós estamos aqui com uma pessoa que quer fazer uma compra pela internet e que a gente precisaria de informações se a senhora conhece essa pessoa ou não. E disse o nome, né? Eu falei, conheço. Aí, assim, então, para a gente efetivar isso, a gente vai ligar para a senhora e a gente vai só pedir uns dados para a senhora nos ajudar nesse processo. Aí eu assim, ok, né? Aí entrou em contato comigo com a logo da OLX, tudo, fez uma ligação
por vídeo? Por vídeo. Olha Uhum. E aí me falando assim, a senhora conhece? Eu falei, conheço. Ele mora em Blumenau, tudo falando, né? Ele quer comprar, assim, um serviço, tudo. A senhora, a gente pode confiar que ele é uma pessoa, né? Que... Aí eu assim, olha, eu conheço ele. A gente colocar também, né? Da pessoa, assim, pessoal, a gente não pode dizer, né, Marcão? Mas a gente conhece a pessoa e tem boa índole. Aí ele disse, então a senhora, a gente vai fazer umas perguntas, a senhora responde sim ou não. Aí colocando na minha tela, né, aparecia o sim ou não. Aí a primeira, você conhece? Botei sim, né? E às vezes a gente não sabe se aquilo é mesmo. Até que veio a segunda pergunta. E na segunda pergunta tinha uma pergunta dele, mas também tinha outra. Essa pessoa é você mesma? Autoriza, é como se fosse para tu autorizar aquela pessoa a entrar na tua conta. E aí, quando eu vi aquela mensagem, ele estava pedindo a minha senha, para colocar a minha senha. Eu assim, eu não vou te passar a minha senha. Aí ele assim, mas a gente precisa para dar continuidade? Eu assim, não, sim. Entendeu? Assim, não vou te passar a sua senha. Só que se fosse uma pessoa com menos conhecimento, talvez... E já envolvida por tudo aquilo? Já envolvida por tudo aquilo, né? ia passar a senha. Né? É o que a gente sempre orienta, não passa a senha de banco, da sua conta, das suas redes sociais. Não digita para ninguém, Não né? digita para ninguém. E quando ele falou isso, a gente precisa, eu disse, não, golpe aqui não. Peguei e desliguei, né? Sim. Só que assim, eu fiquei assim, meu Deus, né? Ele foi tão convincente que até ali eu acreditei. Mas quando veio que ele estava pedindo a minha senha, se eu caísse, o que ele iria fazer? Além de acessar todas as minhas contas, que ia ficar sob, né, a tutela desse infrator, né? Sim. Impostor, ele ainda iria fazer compras, porque eu estava autorizando ali. Né? Então, olha a gravidade disso e o quão é fácil eles chegarem facilmente até essas pessoas, porque nada mais são que os contatos, os amigos do teu amigo. Aí depois esse meu amigo eu acabei bloqueando, né? Porque é o que nos orientam também, né? Bloquear. Sim. Então passou umas 2 semanas eu desbloqueei. E coincidentemente, recentemente, essa pessoa me ligou. Ele, poxa, Cris, tu ficou sabendo o que aconteceu comigo? Eu falei, eu soube. E, inclusive, quase, né? Se não fosse chegar em determinado momento que ele não estava acessando meus dados, eu poderia cair. Aí ele falou, sim, infelizmente, alguns amigos meus caíram. Que absurdo. Então, assim, né? É uma pena. E, realmente, eles são muito convincentes. E como eles fazem uma chamada de vídeo... Tu nem desconfia, né, Marcão? Fica mais convincente ainda. É todo um teatro ainda. Justamente para levar as pessoas a erro, para enganar as pessoas. E dentro de realidades que a gente vive no dia a dia. Exatamente. Então, mais uma vez, na tribuna eu coloquei esse alerta e dizer que isso pode acontecer com qualquer um. E já tivemos, esse ano já, uma pessoa que chegou no nosso gabinete com vergonha. Ela assim, não, eu não acredito que eu caí, né, que eu perdi dinheiro, tudo. Só que assim, Marcão, isso pode acontecer com qualquer um, então não vamos julgar, né? Só resta mesmo a gente alertar. Tá certo, vereadora. Obrigado pela sua presença aqui no Fala Vereador. Espero contar com a senhora aí em outras oportunidades também. Obrigada, e quem quiser acompanhar meu trabalho, @Cristiane Loureiro. Estamos aí sempre postando as nossas ações e sempre à disposição da comunidade. Obrigada. Sucesso na caminhada. Obrigada. Vereadora Cristiane Loureiro, do Podemos, foi a entrevistada de hoje aqui no Fala Vereador. Fala fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro. Até lá.